Olá, hoje eu, Vitor e meu colega Daniel, nós vamos apresentar o artigo sobre a influência do ambiente domiciliar no desenvolvimento motor de lactentes com síndrome de Down. Para começar, eu vou falar algumas características das crianças com síndrome de Down, que nesse estudo vão ser até em torno de 2 anos de idade, que atrasam o desenvolvimento motor deles. As características físicas e ligadas à criança com síndrome de Down geralmente dizem respeito à falta de controle postural e uma falta de equilíbrio. E isso acontece porque os músculos dela eles são hipotônicos, ou seja, eles ficam um pouco tensionados enquanto estão em repouso. Então elas acabam sendo crianças que, se tu balançar elas, elas vão ser menos resistentes, elas vão ser mais molengas, entre aspas. Então, elas vão ter essa descoordenação. Fora esses fatores, esse fator intrínseco, também tem os fatores externos à criança, que são relacionados à casa dela, o espaço onde ela tem para interagir e explorar, e a relação que elas têm com os pais, e também a variedade de brinquedos que elas têm acesso, tanto os de motricidade fina quanto os de motricidade grossa. E essa aquisição de habilidades do desenvolvimento deles acontece da mesma ordem que crianças típicas. Então, eles vão aprender a ficar em prono, depois em supino, rolar e seguir o processo até conseguir uma locomoção e outras habilidades características dessa faixa etária. E ao longo do trabalho a gente vai responder se esses fatores realmente fazem diferença no movimento das crianças, no desenvolvimento das crianças com síndrome de Down. Se um ambiente pobre e um ambiente rico impactam tanto assim. Para a metodologia do trabalho, as crianças escolhidas, elas tinham apenas síndrome de Down, sem nenhum agravante ou doença concomitante com a síndrome de Down. Então elas eram mais perto possíveis de crianças típicas, não tendo nenhuma paralisia ou descoordenação neurológica, enfim. Para fazer a avaliação das crianças, foram utilizados 2 testes. Um que diz respeito às oportunidades de aprendizado de desenvolvimento em casa, e outra avaliação motora para correlacionar as oportunidades com o resultado apresentado na escala infantil de Alberta. Então, o primeiro teste ele vai perguntar sobre a relação familiar dos pais com a criança, algumas características da família, por exemplo, nível salarial, nível de escolaridade e quantas pessoas convivem diariamente com aquela criança, quantas moram junto com ela. Também sobre, no que diz respeito ao espaço físico, o tamanho da casa, qual a área que essa criança tem acesso, se ela tem bastantes lugares diferentes para explorar, e o quanto de brinquedo que ela tem, tanto de motricidade fina quanto de grossa. Daí, no caso desse questionário, eu deixei inclusive linkado ali embaixo, se clicar ali vai direto para um PDF, que na bibliografia tem os 2 testes, nos quais eu me baseei para explicar um pouco como funciona. Então lá no questionário também aparecem alguns exemplos de brinquedos e diz para que cada um serve, e os pais vão respondendo o que eles têm para oportunizar para aquela criança. Relacionado a isso, depois vai ser avaliada o desenvolvimento motor delas de acordo com a escala infantil de Alberta, escala motor infantil. Nessa avaliação, o questionário, não é bem um questionário, é mais um guia, pode ser assim dizer. Ele tem alguns exemplos de imagens, de posturas que aquela criança deve ser capaz de executar, e isso vai indicar se a criança falta com alguma habilidade motora básica ou se ela já tem aquilo desenvolvido. Então, é um medidor para saber o quanto desenvolvida ela está. E ao longo do trabalho, essas 2 avaliações vão ser correlacionadas para poder explicar se as oportunidades no ambiente
tem relação com o desenvolvimento motor das crianças. Agora o Daniel vai passar para o que foi constatado de acordo com essas pesquisas e qual a relação disso com a aula e como a gente pode trabalhar isso no âmbito profissional. Então, após a sessão da metodologia, os autores fizeram um levantamento numérico e chegaram a alguns dados e propuseram uma discussão. No presente estudo, a renda familiar mostrou uma tendência significativa em relação a melhores oportunidades de brinquedo de motricidade grossa. Também foi muito legal ressaltarem que possivelmente o nível socioeconômico da família está associado a maior informação sobre as vantagens nas variedades dos brinquedos e estímulos. Outra ideia levantada, a partir da análise de dados, foi que a idade materna mostrou ter uma relação significativa com a variedade de estímulos. Para o estudo, quanto maior a idade da mãe, menor foi a diversidade de incentivos proporcionada aos lactentes. É interessante mencionar que, em contrapartida, outros estudos utilizados pelos autores evidenciaram que justo a menor idade materna pode ser considerada fator de risco para o atraso motor em crianças. Assim, podemos considerar que a idade da mãe deve ser considerada como apenas mais um entre os vários fatores que influenciam no desempenho motor dos lactentes, e não como um fator definitivo. Assim, nós passamos para os resultados finais, que foram os seguintes. O levantamento de dados final da pesquisa mostrou que as oportunidades domiciliares possuem relação positiva com o desempenho motor de lactentes entre 12 e 18 anos. 12 e 18 meses, desculpa. Ou seja, apenas o primeiro grupo. Já nos lactentes mais novos, de 3 a 11 meses da amostra, não foi evidenciada qualquer diferença significativa nessa relação. Os autores acharam importante mencionar também que eles ressaltam como limitações desse estudo o tamanho amostral reduzido, né, poucos participantes, e a falta de análise de fatores como a ocupação dos pais, por exemplo, foi mencionado por eles. Eles dizem, contudo, que a proposta, né, do presente estudo é que ele avance o conhecimento ao comparar as affordances e o desenvolvimento motor em lactentes com síndrome de Down. Então, essa é a proposta do estudo. Agora, relacionando o conteúdo visto com o que nós vimos em aula. Em primeiro lugar, o fator da pesquisa é o ambiente. E como nós vimos em aula, é um elemento fundamental da tríade da análise operacional do desenvolvimento motor, que é o indivíduo, a tarefa e o ambiente, que vimos em aula, né? Podemos notar que o artigo se caracteriza como um dos métodos de pesquisa em desenvolvimento motor que vimos, que é o design transversal, onde diferentes grupos de diferentes idades são analisados ao longo de um curto período de tempo. As ideias de padrões do desenvolvimento postural e a luta contra a gravidade foram muito exploradas nas aulas sobre os bebês que tivemos e são citadas como grandes responsáveis pelo atraso do desenvolvimento motor das crianças com Down. Além disso, o papel importante dos estímulos e dos brinquedos, bem como a diferenciação dos brinquedos de mobilidade grossa e fina, foram aspectos bastante presentes nas aulas e nessa pesquisa em específico. São aspectos dessa pesquisa que podem ajudar o professor na sua prática profissional. O fato dele entender que existe um atraso no desenvolvimento motor das crianças com síndrome de Down, e a partir disso ele já está direcionado para qual caminho deve informar-se a fim de elaborar planos de atividades que atendam às necessidades especiais desse grupo. Também, vendo um recorte mais específico, Oliveira et al., estudo mencionado nos artigos, notaram que muitas mães declararam que não incentivavam seus filhos por falta de conhecimento no tema. Em creches, ambulatórios de segmento e programas de estimulação precoce aos lactentes com síndrome de Down, é possível promover orientações sobre os benefícios das affordances e o esclarecimento de dúvida aos familiares, para que o ambiente na casa desses bebês também se torne mais propício. Agora vamos apresentar uma análise crítica que fizemos do artigo, né, no artigo em específico.
Dos pontos positivos, temos que esse é um estudo de tópico relevante e adiantou um pouco mais as pesquisas nesse tema. Além disso, foi muito positivo que ele dialogou com outros estudos já feitos anteriormente, o que ajudou o leitor a se situar no assunto de forma mais panorâmica. Agora também encontramos alguns pontos que consideramos negativos. Todo o desenvolvimento dos dados é feito através de um levantamento numérico, em gráficos bastante difíceis de se entender e que não foram explicados em momento algum. Foi muito difícil para nós conseguirmos extrair os dados deles e confessamos que mesmo assim não conseguimos todos. Achamos que na apresentação também a conexão entre a metodologia e os resultados finais pode ter ficado um pouco vaga, é porque foi justamente essa a sensação que o artigo nos passou. E estamos reproduzindo o que conseguimos obter de informação com ele. Além disso, o tamanho dos capítulos eram desproporcionais, tendo a seção de discussão 11 parágrafos e o capítulo da conclusão uma frase, por exemplo. Resumindo, achamos que o artigo poderia ter sido estruturado melhor e traçado relações mais claras entre a fase do desenvolvimento e a da conclusão. A sua proposta, contudo, ficou bem clara. Não foi um artigo escrito em busca de um resultado definitivo, mas sim em busca de um resultado que some a toda uma rede de estudos que exploram o desenvolvimento motor das crianças com síndrome de Down. O resultado desse, em específico, foi que as oportunidades domiciliares estão moderadamente correlacionadas com o desenvolvimento motor dos lactentes com síndrome de Down, apresentando uma melhora não significativa no desempenho. Muito obrigado. Boa semana a todos.